Queridos, antes de darmos início, eu quero pedir algo para você. Se você puder se inscrever no nosso canal, vai nos ajudar bastante para que o YouTube recomende essa mensagem para outras pessoas. Quanto mais inscritos, mais o YouTube vai nos recomendar. Então eu conto com você para deixar o seu like, para deixar um comentário. Se você quiser pedir oração, você pode pedir oração aí nos comentários. Então, conto com você. E se você já puder fazer isso agora, nos ajude. Inscreva-se no canal. Tá bom? Muito obrigado a você e que Deus te abençoe pela tua disposição. Vamos lá, vamos na palavra do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Hoje nós vamos do versículo 1 ao 5. Mas eu vou ler só o 1 com vocês por enquanto. Agora, quantas coisas sobre as quais escrevestes, ou seja, que é bom que o homem não tenha relação com mulher. Amém? Feche seus olhos. Vamos falar com Deus. Pai, nós colocamos diante do Senhor as nossas vidas. Colocamos, ó Deus, a ministração dessa palavra. Que o Senhor possa nos usar como instrumento. Que o Senhor possa nos revelar o Espírito por trás da letra. E que nós sejamos abençoados, impactados pelo poder da Tua glória, em nome de Jesus. Amém? Querido, se fosse para dar um tema para 1 Coríntios 7, seria respostas a perguntas sobre casamento. Respostas à pergunta sobre casamento. E no primeiro versículo, nós vemos aqui que Paulo, até o capítulo 6, havia falado de coisas que estavam no coração dele, que ele queria corrigir na igreja. Mas agora ele fala assim, ó, agora, quantas coisas as quais escrevestes, ou seja, que é bom que o homem não tenha relação com mulher. A igreja de Corinto havia escrito perguntas para Paulo a respeito do casamento. E uma das questões era essa: será que é bom que o homem tenha relação com mulher? Você precisa entender uma coisa. Em meio à perseguição aos cristãos daquela época, Paulo, ele responde como deveria ser a conduta adequada a cada indivíduo, de acordo com cada situação. E ele cria 3 situações dentro do capítulo 7. A primeira situação que Paulo coloca é dos casados da mesma fé, ou casados e batizados. Os dois cônjuges são casados e batizados, proferem a mesma fé. O segundo tópico que Paulo também trata é dos solteiros e viúvas batizados. Pastor, mas lá não está escrito batizado, mas todo cristão é batizado, amém? É só para entender. Porque se eu falar cristão, qualquer um que crê em Cristo é cristão. Mas os batizados são aqueles que fizeram um compromisso de caminhar com o corpo de Cristo, de fazer parte da igreja, de ser igreja do Senhor. E o terceiro caso que Paulo vai tratar no capítulo 7 é dos casados de diferente fé. Um cônjuge é batizado e o outro não é. São os casados de diferente fé, que é a parte 3 que nós vamos ministrar depois. E agora entrando no capítulo 2, no versículo 2, Paulo fala então assim, ó: por causa da imoralidade, cada homem tem a sua mulher, e cada mulher seu marido. Então toda a questão está relacionada ao pecado da imoralidade, ou seja, pecar contra o corpo que é templo do Espírito Santo. Então, eles perguntam ao Paulo: será que é bom o homem ter relação com mulher? E Paulo fala: por causa da imoralidade, cada um tem a sua mulher e cada mulher tem o seu marido. Então Paulo já começa a responder. Paulo já começa
a dizer para eles como é que deveria ser. Não precisa de não ter, mas que cada um tenha com a sua mulher e com o seu marido. E então nós entramos agora nessa ministração dos casados da mesma fé. Talvez você seja viúvo, talvez você esteja solteiro, talvez você tenha um cônjuge que não é da mesma fé, não importa. Por quê que não importa? Porque você precisa entender como é que Deus trata cada situação, para que você saiba caminhar e ajudar outras pessoas. Olha só, versículo 3. O marido cumpra a sua responsabilidade conjugal para com sua mulher. E do mesmo modo, a mulher para com o marido. O que é responsabilidade conjugal? E qual é a ordem que está aqui? Cumpra. O marido, cumpra. A esposa, cumpra. É imperativo, é uma ordem. Não é para pensar se vai fazer ou não. Se está casado, tem que cumprir. E qual é a ordem? A sua responsabilidade conjugal para com a mulher e a mulher para com o marido. Uma das principais causas, querido, do pecado, da imoralidade entre os casais, olha só, uma das principais, eu não estou falando que é só essa causa, uma das principais causas da imoralidade, dentro do casamento tem imoralidade, e uma das principais causas entre os casais é o pecado da sua omissão em relação à responsabilidade conjugal, ou seja, relação sexual, a falta dela. A omissão promove pecado de imoralidade dentro do casamento. Dentro do casamento. E aí, tudo começa pela busca de satisfazer uma necessidade fisiológica. O homem tem uma necessidade fisiológica. Né? E, no entanto, com o passar do tempo, vai se tornando até um meio de vingança contra o outro. O luto, ele possui 5 estágios. O luto possui 5 estágios: negação e isolamento, raiva, barganha, depressão e aceitação. A pessoa que entra, quando ele tem a perda das suas relações dentro do casamento, ele vai primeiro para negação e isolamento. Ou seja, ele vai procurar pornografia, ele vai se masturbar, ele vai buscar meios para resolver. Então ele vai negar, eu não preciso de mulher mesmo. Melhor ficar sem. Ele vai negar e vai buscar se satisfazer. E depois disso, ele entra no processo da raiva. Como ele ou ela pode fazer isso comigo? Começa a sentir raiva. Como que pode me deixar nessa situação? Mas eu não estou fazendo nada de errado. Deus está vendo que a culpa é dele, que a culpa é dela. E começa a barganhar dentro da mente aquela situação de pecado, de imoralidade. Não me dá valor? Não me casei para viver assim. Uma vida sem sentido. Começa a ficar depressivo, vazio. Já que não me quer, tem quem me quer. Aí aceita viver na imoralidade. Luta e aceita permanecer. E qual que é a consequência do pecado, da responsabilidade conjugal contra o corpo? Vai promover a masturbação, vai promover o adultério, vai promover pedofilia, vai promover incesto, todo tipo de imoralidade que você pensar pode ser promovida. Depende muito do ambiente, depende muito do contexto onde a pessoa, o casal está inserido, a cultura de cada um. Então, pode ser de um simples, entre aspas, simples adultério,
há um caso de incesto, como a gente viu na própria carta que Paulo escreveu aos Coríntios. Então nós temos uma situação muito delicada, que aí talvez você olhe assim, marido e mulher, tem filho, está casado, está ok. Não é bem assim. O que Paulo está falando é que eles estavam vivendo uma perseguição, e por conta daquela perseguição, eles estavam falando assim, ó, vamos ficar todo mundo celibatário. Ninguém tem relação com ninguém e o negócio resolveu. Mas eles estavam fazendo o quê? Eles estavam olhando apenas para aquilo que eles conseguiam fazer algumas pessoas, e que outras não. E daí Paulo então fala assim, ó, para aí, se cada um cumprir com a sua responsabilidade, não tem problema. Não vai ter pecado, se cada um cumprir com a sua responsabilidade. E nós chegamos nessa situação, aonde o marido vai para a pornografia, aí o marido vai para o boteco, aí senta na roda dos amigos, aí um amigo fala, ó, tá vendo fulano, tá vendo ciclano, olha aquela lá, olha aquela ali, e aí começa o olha e não olha, e começa a olhar, e aquele negócio começa a abrir a mente da pessoa, porque em casa não tem, e da mesma forma vale para homem e para mulher, é igual. Não tem o homem mais santo ou menos santo, a mulher mais santa ou menos santa. Aquele que nega peca, e aquele que busca fora peca. Todos pecam e destroem a sua casa. Mas essa situação ela só vai se agravando cada vez mais com o passar do tempo. É uma situação que cada vez vai ficando pior com o passar do tempo. E Paulo entra numa questão para resolver isso, buscando a autoridade. Olha o que ele diz no versículo 4. A mulher não tem autoridade sobre o próprio corpo, mas sim o marido. Também, da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o próprio corpo, mas sim a mulher. Não vos negueis um ao outro, a não ser se de comum acordo, por algum tempo, a fim de vos consagrardes à oração. Depois, uni-vos de novo, para que Satanás não vos tente por causa da vossa falta de controle. Ou seja, há um processo de atuação maligna dentro do casamento. Há um processo de atuação maligna, onde Satanás vai aproveitar, porque Satanás nos conhece como homens, como mulheres, ele sabe como funciona a nossa fisiologia, ele sabe como que é aquilo que nós necessitamos, e aí ele vai trabalhar isso, ele vai trabalhar na nossa carne, ele vai buscar trabalhar na nossa carne, e aí você então percebe o quê? O que Paulo está falando é que tanto homem como mulher não é dono de si, mas é dono um do outro. E ele está falando que ambos não podem negar-se a si mesmo. Querido, quando você estava diante de Deus, porque você não fez um voto diante de homem. Quando você casa, você faz um voto diante de Deus. A aliança que você fez foi diante de Deus. O casamento ele ocorre quando uma aliança é feita diante de Deus. E quando essa aliança foi feita diante de Deus, você poderia não estar ciente do que viria a acontecer, mas você disse sim. Como um pastor amigo nosso lá de Cuiabá fala, se você descascou essa manga, agora você chupa. Se precisar, agora você engole o caroço. Faz dar certo, porque você fez um voto, você fez uma aliança. Existe uma aliança, existe um voto.
E aí Paulo fala então que não pode haver o quê? Essa negação, mas deve haver acordo. Acordo. Pois o corpo do homem é da mulher e o da mulher é do homem. Então deve haver acordo. Acordo envolve quando, acordo envolve quanto, acordo envolve como, acordo envolve onde. A palavra de Deus proíbe. Se não, então acordo fechado. Se tudo aquilo que foi conversado, quando, quanto, como, onde, passa pelo crivo da palavra, a palavra proíbe alguma coisa nesse sentido? Não, não proíbe. Então acordo fechado. Resolveu uma questão. Pastor, é fácil demais. É fácil, mas o coração do homem é orgulhoso, o coração do homem é vingativo, o coração do homem é egoísta, o coração do homem, ele tem o desejo inclinado ao mal. Então o que é simples e fácil se torna uma utopia ou praticamente impossível para algumas pessoas, por conta do coração. A Bíblia fala que o coração do homem é enganoso. É enganoso. E muitas das vezes a pessoa vive uma vida mendigando espiritualidade, mendigando alegria, mendigando bem-estar, por conta de um coração rancoroso. E isso mata. Mas pode acontecer que as coisas não estejam bem naquele momento. Então, o como proceder, né? Paulo aconselha que tal acordo só possa ser adiado pela consagração e oração. Ou seja, vocês precisam resolver as pendências com a ajuda do Espírito Santo. O detalhe é que deve ser rápido a resolução do conflito. A única forma, se você já tem um acordo e está tudo organizado, mas acontece algo que te deixa fora do trilho, você fica com raiva do esposo, ou você fica com raiva da esposa, e você não quer nem olhar para a cara dele, você quer que ele some, você quer que ela suma, e aí você precisa resolver isso. E qual que é a direção que Paulo dá? Univos, melhor, vai para a oração por um tempo de oração, para depois voltar a se unir de novo. Porque nesse tempo que você se consagrar à oração, você vai estar buscando sabedoria de Deus para lidar com aquela situação e para resolver aquele conflito. Para resolver o conflito, você precisa ir para a presença de Deus. Você precisa da ajuda do Espírito Santo. Essa é a forma bíblica que pessoas cristãs utilizam para resolver conflitos no casamento. Não é xingando, não é gritando, não é espancando, não é difamando, não é ficando em silêncio absoluto, não é agir com indiferença, mas é orando. Orando a Deus, buscando a presença de Deus, para que Deus possa resolver aqui o coração, para que você esteja bem, para liberar o perdão, para reconhecer o seu voto feito diante de Deus, porque o seu voto não foi feito diante de homens, mas foi feito diante de Deus. E é isso é que tem importância. Cabe ao homem não votar, mas se votou, cabe ao homem cumprir o que votou. E para nós ministrarmos a ceia, eu quero fazer algumas pontuações para os irmãos. Uma aplicação dessa palavra. Que nota você dá ao seu casamento? De 1 até 10. Não fala não. Guarda aí no seu coração. Não fala não, mas eu vou te dar algumas opções para você falar com você mesmo. De 1 a 10, nós temos a nota 8, entre 8 e 10. Se você já pensou, ou melhor, né? Pensa aí qual que é a nota. Já sabe a nota? De 1 a 10, qual que é a nota que você dá? Ou melhor também, aqueles que vão casar, igual o João, vai casar.
que nota você quer que o seu casamento tenha? Vai falar 10, né? 10. Se tiver entre 8 e 10, parabéns. Estão caminhando segundo os padrões bíblicos. Parabéns. Agora, se você deu uma nota entre 5 e 7, vocês têm um desafio de viver de forma mais intensa a palavra de Deus em seu lar. Então, se ficou entre 5 e 7, você tem um desafio. Por quê? Porque você precisa viver de forma mais intensa a palavra de Deus dentro do seu lar. E se você deu a nota entre 1 e 4, você tem um problema. Eu não gosto de falar problema, mas realmente você tem um problema. Entre 1 e 4 você tem um problema. Pois a palavra de Deus não é praticada em seu lar, infelizmente. Você é cristão da boca para fora e não vive o evangelho dentro do lar. Não é uma conduta, não há uma conduta cristã. Porque se você viver a prática da palavra de Deus dentro do seu lar, você não tem como dar uma nota 1 e 4. Pastor, dei nota 0. Não tinha nem essa opção. E agora? Você precisa de um milagre. Mas não é no casamento que você precisa de um milagre. E sim na sua vida individual. Você precisa nascer de novo. Você precisa se encontrar com Jesus. Pastor, o que fazer então para melhorar isso? Porque julgar é fácil, né? Me dá a resposta. Primeiro, admita que você seja o problema. Primeiro passo, admita que você é o problema. Não, o problema é ele. Para, querido. Nós sabemos que o problema somos nós. Se eu mudar, eu mudo muita coisa no meu cônjuge, só da minha mudança. Então o problema sou eu. Bate no peito e reconhece. Larga de fugir, enfrenta. Enfrenta. Admita. Segunda coisa, confesse suas limitações. Você precisa falar as suas limitações. Ó, isso que você faz até tal ponto me deixa assim, assim, assim. Você precisa falar das suas limitações, daquilo que você está sentindo. Você precisa falar. Tem que falar em voz alta, audível. Não é murmurar no cantinho. O cônjuge passa perto. Parece que... Não, fala, chama para conversar, enfrenta o problema. Enfrenta o problema. Existe um problema, enfrente-o. Existe um desafio, parta para cima dele. Parta para cima. Você necessita de um milagre. Se prostre diante do Senhor e clame pelo milagre. Agora, ficar do jeito que está, sem fazer nada, você vai colher nada. Não vai haver mudança. Terceiro, entregue em oração aos pés da cruz tudo que te atrapalha no casamento. Você precisa orar, você precisa entregar para Jesus, você precisa pôr aos pés da cruz todas as suas dificuldades, tudo aquilo que te atrapalha a viver um casamento segundo a palavra de Deus. Você precisa entregar, orar aos pés da cruz. Querido, quando eu falo aos pés da cruz, é para você reconhecer que quem está em cima da cruz morreu por você, derramou seu sangue por você. E você, quando olha para o alto e olha para Jesus na cruz, você vai ver que os seus problemas que estão aos pés da cruz são nada comparado ao que ele está sofrendo em cima na cruz. Então, quando a gente fala entrega seus problemas aos pés da cruz, é para você ver a pequenez que você tem com esses problemas, que você faz do tamanho do mundo. Quando Jesus resolveu todas as coisas para nós na cruz. E aí você fica... Mas vai lá, coloca aos pés da cruz, que o sangue que escorre da cruz vai escorrer sobre eles e vai te trazer cura. Quarto, decida fazer tudo o que você pode para restaurar o casamento. Por quê? Porque o que você não pode, Deus faz.
Mas aquilo que você tem condição de fazer, decida. É uma escolha. Você tem uma escolha. Porque você pode decidir não fazer nada e continuar da mesma forma. Você pode decidir esperar o outro tomar uma atitude. E o outro não toma atitude pensando que você vai decidir em tomar uma atitude. E fica tudo da mesma forma. Decida ser o agente transformador. Decida ser a pessoa que irá dar o primeiro passo para a restauração. E por último, não menos importante, mas o mais importante, persevere para alcançar a vitória. Porque eu entendo que não é fácil, porque somos pecadores. Mas eu também entendo que é possível, porque Jesus é que nos concede a vitória. É porque quando nós começamos a viver a plenitude da palavra dele dentro dos nossos lares, há uma mudança da atmosfera, há uma mudança nos vizinhos, há uma mudança no bairro, há uma mudança na cidade. Mas começa dentro do seu lar essa mudança. Essa mudança começa dentro do teu quarto, para ser mais específico. E do teu quarto alcança o quarto dos teus filhos. E do quarto dos teus filhos alcança a sala, a cozinha, alcança o vizinho da esquerda, o da direita, o da frente, o do fundo. Por quê? O seu vizinho, ele vai olhar que cristão você é. Como que você vive o seu casamento? E aí a diferença. Tem gente que não se converte, tem gente que não se casa, tem gente que tem medo de relacionamento pelo mau exemplo. O exemplo grita, queridos. Ele grita. Quero chamar o Ministério de Louvor. E eu quero fazer uma ilustração. Vamos ficar de pé? Quero fazer uma ilustração para os queridos. Uma ilustração sobre casamento e aliança. Para nós podermos celebrarmos a ceia. Glória a Deus, Ana Laura. Garganta tá boa. Ó. Tinha um marido, querido, chateado. O marido chateado. E ele fala para a esposa: querida, por que você está usando a aliança no dedo errado? Ele perguntou para a esposa. A mulher, também chateada, responde: porque eu me casei com o homem errado. É forte, né? Uma atitude. Duas mocinhas estavam conversando. Acabei tudo com o Roberto. É mesmo? Por quê? Ele tinha uma porção de defeitos. E você devolveu a aliança de noivado? Não, a aliança não tinha defeito algum. Vocês estão entendendo? Coisas e pessoas. Victor Frankl foi um dos judeus que os nazistas colocaram no campo de concentração de Dachau. Ele disse que, enquanto esteve no campo, os guardas lhe tiraram tudo. Tiraram sua identidade. Tiraram sua esposa. Tiraram sua família. Tiraram suas roupas. Tiraram até a sua aliança de casamento. Mas havia uma coisa que ninguém poderia tirar dele. Ele escreveu: resta a liberdade do ser humano de escolher que atitude tomar em dadas circunstâncias. Os guardas não podiam tirar de Franklin a liberdade de escolher que atitude tomar. Porque essa liberdade foi dada por Deus a nós. Livre-arbítrio. Você decide. Você escolhe. Você escolhe. A aliança de casamento significa compromisso, pacto, união na Sagrada Escritura.
o relacionamento de Deus com os homens aparece repetidamente em termos de aliança. Também conhecido no grego, no hebraico, várias palavras significando a mesma coisa. E acredita-se que o uso de aliança no terceiro dedo da mão esquerda no casamento servia para selar o matrimônio. E vem da tradição cristã do século XI, em que acreditava-se que naquele dedo havia uma veia que ia direto ao coração. Hoje sabe-se que isso não é correto, não é verdade. Mas valeu a ideia e também o aviso para os outros homens e para outras mulheres, de que os que usam a aliança, eles já não estão disponíveis. Para se ter ideia da importância de uma aliança com Deus, basta notar que a Bíblia é dividida em duas grandes alianças, a antiga e a nova. E Deus nunca abriu mão da aliança com o homem. O homem várias vezes rompeu a aliança com Deus, mas Deus nunca abriu sua aliança com o homem. E é dessa aliança que nós vamos celebrar hoje a ceia do Senhor. Que Jesus morreu na cruz, por mim e por você, para que nós possamos ter o perdão do Pai, o perdão dos nossos pecados. E hoje você vai ter o poder da decisão em relação ao seu casamento, em relação à sua vida marital, em relação ao que você quer de casamento para a sua vida futura, para os jovens solteiros que aqui estão, para os noivos que aqui estão, para aqueles que já estão casados. Você tem hoje uma maneira de resolver. Você decide viver a aliança, porque eu entendo que quando você decide, Deus honra, Deus fortalece, Deus dá o escape, Deus resolve, porque Ele é o Deus do impossível. Porque na minha vida foi assim. No dia que eu resolvi honrar a minha aliança, Deus entrou na minha causa e mudou toda a circunstância, toda a situação. E para a glória de Deus, hoje nós estamos aqui, uma família abençoada, em nome de Jesus, para a glória dele. Amém?